Olá, estamos aqui para mais um estudo no livro de Marcos. Estão preparados? Tem aí o seu guia de estudo? Se não tiver o guia de estudo, não tem problema. Acesse o link, né, que está aqui embaixo, ou salve em PDF, ou simplesmente leia online e estude conosco. Está bem? Estamos estudando o livro de Marcos, um dos evangelhos da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos que nos dão uma visão da vida de Jesus. E nós estamos vendo esse livro que foi escrito por uma pessoa chamada João Marcos, né? Vimos na lição número 1 um pouco a respeito da vida dele e como ele conseguiu colocar ali num pequeno livro a história de Jesus, especialmente o seu ministério, né? E nós estamos aqui já na lição número 4. Se você ainda não assistiu as demais, volte lá e assista, por favor, né? Número 1, 2, 3 e agora o número 4. E por favor, se inscreva no canal, dê a sua contribuição com o seu positivo e, obviamente, comente, pergunte. Eu gostaria de ler aqui o seu comentário, o seu testemunho do que você está achando do estudo dessa lição e, obviamente, se inscreva no canal e acione esse sininho que notifica a você sempre que tem um vídeo novo. Bom, antes de abrirmos aqui o nosso estudo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, vamos orar e pedir a orientação divina para o estudo de hoje? Oremos. Querido Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Ah, Senhor, muito obrigado pelas mensagens da Bíblia Sagrada. Mas te pedimos que através do Espírito Santo, Senhor, abra nossa mente ao entendimento, nos dê sabedoria. Esteja com essa pessoa que está assistindo comigo nesse momento. Toque no coração, na mente, na vida. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, entendimento, conhecimento e fome da palavra de Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos então ao nosso estudo de hoje, que trata das parábolas no livro de Marcos. Obviamente não vamos falar de todas, mas foram escolhidas algumas parábolas aqui dentro do livro de Marcos para o estudo de hoje. Nós temos sempre no início do nosso estudo um verso que nós consideramos como um verso muito importante e chamamos de verso para memorizar. Diz assim: então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós vamos ver ao longo dessa lição o que quer dizer isso aqui, mas normalmente o cristão é olhado e é medido. É visto uma mudança na vida dele, né? Uma transformação. E ele começa a receber as bênçãos de Deus e Deus dá mais bênção ainda. Agora aquele que não está interessado, até pouquinho que ele tem vai ser tirado. Nos últimos dias dizem que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, mas vai ser retirado daqueles que receberem a marca da besta. Porque os que têm o selo de Deus vão ser cheios do Espírito Santo. Eles vão ser selados pelo Espírito de Deus. Não é verdade? Bom, você se lembra que nós estudamos aqui a respeito da pregação de Jesus. As primeiras pregações de Jesus, ele tratava do reino. Ele falou assim, olha, chegou o reino. Né? Chegou o reino. Era a pregação dele, né? Jesus dizia assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Isso se encontrava em Marcos capítulo 1, né? No verso 15 especificamente. Então, o que Jesus queria dizer com esse reino? Nós explicamos lá que ele mostrava que o reino estava cumprido. Por quê? Porque as profecias de Daniel que tratavam do reino, de um tempo que viria no futuro, alcançou o seu cumprimento. Aquelas 70 semanas de Daniel 9, o período também descrito ali naquelas 2.300 tardes manhãs, um período ali no meio, né? Uma parte
das 70 semanas de Daniel 9. Demonstrava ali um pequeno período que seria uma semana praticamente, em que Jesus teria um papel preponderante. Eu mostrei para vocês aqui, Jesus tinha data para nascer, data para ser batizado, data para morrer. Tudo isso estava no plano da redenção. Quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram de bandeja o reino da terra para Satanás. E agora Jesus veio para resgatar essa terra e fundar aqui o seu reino, o reino da graça. Chegará o momento em que ele vai voltar nas nuvens do céu e fundar o reino da glória. E nós estamos aguardando isso, né? No momento estamos vivendo no reino da graça. Mas vejam vocês que coisa interessante. E ao estudarmos aqui, especialmente essa questão das parábolas, a gente vai ver que cada parábola tem a ver com o reino. O reino de Deus nessa terra, mas mais importante ainda, o reino de Deus na nossa vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração. Porque se Jesus não está reinando no seu coração, tem outra pessoa reinando. E se não é Jesus, só pode ser o príncipe deste mundo, só pode ser o dragão, só pode ser uma potestade do mal, né? Que coisa terrível. Bom, o nosso guia de estudo, ele vai tratar de algumas parábolas, né? De algumas parábolas. E logo no início aqui, diz o seguinte, que a gente não vai conseguir ensinar tudo, não vamos conseguir extrair todas as lições aqui dessas parábolas, mas vamos extrair algumas lições importantes para a nossa vida. São 5 parábolas que estaremos estudando no nosso estudo de hoje. A do semeador, a da lamparina, da medida, da semente e do grão de mostarda. Agora, por que será que Jesus usava parábolas? Qual era o motivo de Jesus usar parábolas? Ellen White diz: em parábolas e comparações ele encontrou o melhor método para comunicar verdades divinas. Em linguagem simples, usando figuras e ilustrações tiradas do mundo natural, ele apresentava a verdade espiritual aos seus ouvintes e expunha princípios preciosos que se teriam apagado da memória deles, sem quase deixar vestígio, se ele não houvesse relacionado suas palavras com emocionantes cenas da vida, experiências ou natureza. Conseguia, deste modo, causar tal impressão sobre o coração que, mais tarde, quando seus ouvintes olhavam para aquilo com que ele havia relacionado o seu ensino, podiam recordar as palavras do Divino Mestre. Olha que interessante, né? Ele ensinando por parábolas. Quando a gente conta uma ilustração, uma história, né? A gente parece que guarda melhor na nossa mente. E Jesus utilizou esse método, o método das parábolas. E vamos ver aí a primeira delas. A primeira delas aparece em Marcos capítulo 4, dos versos 1 até o 9. Vamos ler? Toma a sua Bíblia. Vamos lá ver o que encontramos nessa parábola, a parábola do semeador. Diz assim a minha Bíblia: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinavam muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Olha, Jesus está assim na beira do mar, e ele começa a contar essas parábolas ali na beira do mar. E as pessoas, na verdade, vão visualizando isso porque fazia parte do dia a dia. E essa aqui ele fala do semeador. Veja o que ele diz aqui no verso 4, que um semeador saiu, aliás, no verso 3 ele já começa a falar, o semeador saiu para semear e uma parte da semente caiu aonde?
à beira do caminho. E vieram as aves e comeram ali a semente. Aí o verso 5 diz assim: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O verso 7 diz: a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Verso 8: outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos que ouvir e compreendermos a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra, compreender a palavra. Então vamos ver aqui, nós temos essa semente, e nós temos um semeador que está semeando, né? Vamos primeiro analisar um pouquinho quem é o semeador. É Jesus. Ele veio a essa terra e começou a lançar a semente. Qual a semente? O Evangelho, as boas novas, a salvação, né? E ele começou a jogar a semente. E onde é o solo? É o nosso coração. Então ele quer plantar essa semente no seu coração, no meu coração. Agora existem 4 diferentes corações aqui, né? 4 diferentes tipos de solo. Nós temos aqui aquelas que caíram à beira do caminho, as que caíram num solo rochoso, aquelas que caíram num solo cheio de espinhos e as que caíram na boa terra. Vamos ver a primeira. A primeira, ela caiu na beira do caminho, pela tangente, sabe? Jesus jogou a semente para pegar no coração, a pessoa deu uma desviadinha assim, passou raspando e caiu lá na beira do caminho. E aí as coisas, os afazeres da vida, tiraram a atenção da pessoa. Não rendeu em nada. A semente era boa, mas o coração era ruim. Que coisa, hein? Bom, aí tem a outra, né? A outra diz que caiu no solo rochoso. Já viu gente de coração duro? Nossa, tem gente que coração é duro demais. Jesus lança semente, mas ela faz põe, né? Que coisa terrível. Coração endurecido. Lembra do faraó? Lá da história de Moisés? E o povo tentando sair do Egito? O coração do faraó era duro. Vendo aqueles milagres, as coisas acontecendo, as pragas caindo. Uma coisa impressionante. Mas nada mudava, mexia com aquele coração, gente. Coração duro. A semente não germinava, né? Não tinha como. Infelizmente. Até diz que algumas delas eram duras assim, ainda pendeu lá um pouquinho, começou a crescer, mas como não tinha muita terra, o sol muito forte, queimou. Aí tem outras aqui que caíram num solo cheio de espinhos. É uma pessoa que até aceita a palavra de Deus, sabe? Mas tem tanta coisa no coração dele, está preocupado com tanta coisa, tem tanta coisa do inimigo ali dentro do coração, que a semente, tadinha, não consegue ir para frente. O coração está cheio de encrenca, de sujeira, de teia de aranha, do dragão. Ai, 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 que coisa terrível. E aí também não vai para frente, né? Mas felizmente tem uma que cai num coração perfeito. A terra perfeita. Não é que o coração é perfeito, é que ele é abrandado pelo poder do Espírito Santo. E aí é produzido. Então nós temos aqui uma história, 3 histórias de fracasso e uma de sucesso, né? Só uma de sucesso, um final bem sucedido. Aqui parece que a gente pode ver muito bem que Jesus queria ensinar que, infelizmente, nem todas as sementes iriam produzir. Porque nem todos os corações estavam preparados para receber o reino de Deus, o evangelho de Deus, né? E Jesus está aí semeando.
A semente está batendo no coração, batendo no solo, né? E Deus destina... Aliás, semente é um negócio impressionante, né? Vocês já olharam assim com cuidado? Olha uma semente de laranja. Você chupa a laranja e às vezes tem um monte de semente dentro. Existe uma tecnologia dentro daquela semente impressionante. Porque aquela semente daquele tamanho, você vai colocar na terra e aquilo vai brotar e vai se transformar numa árvore enorme. E essa árvore vai produzir novas frutas. E essas frutas vão produzir novas sementes. É uma coisa impressionante, algo o que Deus faz na sua natureza, né? Faz na natureza. Agora, se o seu coração está duro, você pode pedir ao Espírito Santo que trabalhe no espírito, trabalhe no seu coração. Porque às vezes o coração está endurecido por algum problema, por dificuldades, por causa do inimigo. E o Espírito Santo pode transformar o seu coração e a semente germinar. E haver uma mudança de vida, né? Jesus, ele provocava com essas parábolas o pensamento das pessoas, né? As pessoas tinham que pensar um pouquinho, meditar no que Jesus queria dizer, né? Muitas vezes também ele usava parábola para não chocar algumas pessoas. Lembram-se? Tinha muita gente espiando e querendo acusar ele, né? Então, ele usava às vezes parábola e essas pessoas acabavam não entendendo as parábolas e alguns entendiam, especialmente aqueles que o coração estava mais suavizado, né? Depois nós temos aqui na parte seguinte a interpretação de Jesus. Eu falei aqui a minha interpretação aqui, né? Mas nós temos a interpretação de Jesus também, que aparece também em Marcos capítulo 4, versos 13 a 20. Vamos ler. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. E o verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, é uma grande colheita. Jesus identificou a semente como a palavra de Deus colocada no coração, pregada por Ele próprio. Essa é a semente. Quando a semente entra no seu coração, na sua vida, há uma transformação, né? O livro de Tiago, capítulo 1, verso 21, diz: deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A lição explica um pouquinho aqui, diz assim: os diferentes solos representam diferentes ouvintes. Todos ouvem a palavra, isso é, todos os solos têm sementes plantadas neles. Mas a recepção é diferente. O solo à beira do caminho é duro e os pássaros levam a semente embora. Ou seja, Satanás tira a verdade do coração. O solo rochoso tem pouca profundidade, o que sugere pessoas que têm compromissos superficiais, não calculam o custo do discipulado. O solo cheio de espinhos sufoca a semente nele plantada, o que representa as preocupações da vida e as riquezas que sufocam a palavra. Mas a boa terra representa os que ouvem a palavra e a recebem, os quais crescem e produzem uma colheita abundante. Ah, que coisa fantástica, né? A explicação de Jesus, a interpretação de Jesus desses diferentes solos, diferentes ouvintes.
ou diferentes corações, como eu disse, né? Infelizmente, alguns recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporários. É o solo rochoso, né? Cai ali, tchum, não dura quase nada, né? Ah, primeiro problema, primeira dificuldade já, primeira perseguição se afasta, né? Já dos espinhos, não, eles recebem tranquilamente, mas eles recebem tudo, até as coisas do demônio, do diabo, aí junta tudo ali, meu amigo, que bagunça. Aí também não vai para frente. As coisas do demônio parecem ser mais importantes para ele. As coisas do dia a dia, as coisas que o diabo colocou na sua frente, a moda, a vaidade, os afazeres, os filmes, as leituras, né? Certas coisas que não são muito corretas, né? O foco deles, na verdade, não está no reino de Deus. Eles ouvem, mas o foco não está no reino de Deus. E Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus, o jardim do coração precisa ser cultivado. O solo precisa ser sulcado por profundo arrependimento. As plantas venenosas e diabólicas devem ser arrancadas. O terreno, uma vez coberto de espinhos, só pode ser reconquistado por diligente trabalho. Assim, as más tendências do coração natural só podem ser vencidas por sincero esforço em nome de Jesus e por sua virtude. Essa obra ele deseja realizar para nós e nos pede cooperação. Então, mesmo que o solo não esteja muito bom, você pode pedir ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, que transforme a sua vida, que transforme o seu coração, que suavize o solo para que a semente produza. Agora, na parte de terça-feira do nosso estudo, fala sobre os objetivos das parábolas. E tem um texto aqui, Marcos 4, 10 a 12, que eu vou ler com vocês. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. A própria lição diz que uma leitura superficial desses textos da Bíblia dá a impressão que Jesus queria que só aqueles que estivessem próximo dele compreendessem. Não era para entender mesmo. Na verdade, ele estava utilizando um texto de Isaías, que aparece em Isaías capítulo 6, 9 a 10, onde Deus já antecipava a Isaías que ele deveria pregar, mas seria uma mensagem impopular. E muitas pessoas não iam nem querer ouvir e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Por isso que ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Porque muita gente entra por aqui e sai por aqui. Ou seja, não adianta plantar a semente, como eu disse, bate no coração e põe, e não produz nada, não é? É isso que acontecia. Isaías teve uma visão da parte de Deus, ele ficou entusiasmado, e Deus perguntava, quem que eu vou mandar para levar a mensagem? Quem vai ser o semeador da mensagem, né? Isaías falou assim, eu posso ir. Pode me enviar. E vem o anjo e toca a boca de Isaías para ele transmitir a mensagem. Mas a mensagem era tão impopular que as pessoas não iam querer ouvir. E é o que acontece com a mensagem de Jesus, né? O objetivo, diz a lição, o objetivo de Jesus ao citar Isaías não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias preconcebidas e a dureza delas as impediam de aceitar a verdade que salva, a qual atravessa a parábola do semeador. Cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não se render a Jesus. Como é que está o seu coração? Duro como o de Faraó, ou suavizado como o de Pedro, que depois chorou amargamente, ou de João, que se aproximava de Jesus e era tocado pelo amor de Cristo? Como é que está o seu coração, o solo, a sua semente, né? Jesus desejava provocar a indagação. Procurou despertar os indiferentes e lhes impressionar o coração com a verdade. O ensino por parábolas era popular
e atraía o respeito e a atenção, não só dos judeus, mas também dos de outras nações. Ele não poderia haver usado o método de ensino mais eficaz. Mas sabe, Ellen White ainda diz que havia ainda outro motivo para Jesus os ensinar por parábolas. Entre as multidões que o rodeavam, havia sacerdotes e rabinos, escribas e anciãos, herodianos e maiorais, amantes do mundo, beatos, ambiciosos, que desejavam, antes de tudo, achar alguma acusação contra ele. Espias seguiam seus passos dia a dia para apanhá-lo em alguma palavra que lhe causasse condenação e fizesse silenciar para sempre aquele que parecia atrair a si o mundo todo. E em parábolas, ele censurava a hipocrisia e o procedimento ímpio daqueles que ocupavam altas posições e, em linguagem figurada, vestia a verdade de tão penetrante caráter que, se elas fossem apresentadas como acusações diretas, eles não dariam ouvidos às suas palavras e teriam dado fim rápido a seu ministério. No entanto, ao mesmo tempo que repelia os espias, expunha a verdade tão claramente que o erro era reconhecido e os sinceros se beneficiavam com suas lições. Então, as parábolas, elas tinham dupla função, né? Levar a mensagem aos sinceros, que tinham ouvidos e ouviam, e levar também a censura, que às vezes eles não entendiam muito bem, né? Era um tapa de pelica, muitas vezes, neles, né? Naqueles doutores da lei, naquelas pessoas que estavam procurando pegar Jesus em alguma palavra, em algum ponto. Difícil, né? Lembro do nosso estudo passado, as controvérsias? Ai, meu pai, controvérsias. E é o grande conflito, né? Nós temos mais uma aqui, mais uma parábola na parte de quarta-feira. Lamparina e o cesto. Lamparina e o cesto. Eu vou ler para vocês. Está em Marcos capítulo 4, 21 a 23. Toma sua Bíblia aí, vamos lá. 21 a 23 diz assim: Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem lhe se dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós temos aqui nessa parábola ele fazendo algumas perguntas, né? E a pergunta aqui era justamente que não foi feita a lamparina para colocar assim debaixo de um cesto, né? Hoje em dia já não se usa lamparina, nós temos uma luz, uma lâmpada que normalmente fica às vezes no centro da sala, no centro do quarto, né? E essa lâmpada, ela ilumina todo o local. Mas ninguém coloca essa lâmpada dentro do guarda-roupa. Até pode colocar para iluminar o guarda-roupa, né? Mas se o objetivo é iluminar o quarto, ela tem que estar num lugar onde dá luz para todas as pessoas, né? E ele faz essas perguntas. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto, ou debaixo da cama? Vai colocar num lugar que ilumine bastante, né? Ou seja, é o Evangelho. O Evangelho é a luz. O que diz a Bíblia? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a luz de Deus deve ser colocada e espalhada. E quando a luz está na pessoa, aí ela passa a iluminar outras pessoas também. E as pessoas vão sentindo que houve transformação nessa pessoa. Pessoas verão a mudança operada por Cristo. Então, as pessoas olham e começam a medir a pessoa, né? Olha, que coisa, que mudança, que transformação. Era um bandido, agora não é mais bandido. Espancava a esposa, agora não espanca mais. Era um bruto, agora é uma pessoa suave. Era uma pessoa maldizente, agora é uma pessoa que só fala coisa boa. Então há uma mudança na vida da pessoa, e a vida da pessoa passa a ser luz, refletindo a luz de Cristo, a palavra de Deus, né? E quando você tem uma grande medida de fé, você vai ter mais fé ainda, e mais bênção, e vai aumentando, né?
Agora, quando a pessoa não tem, até o pouquinho que tem, acaba sendo tirado e vai embora, né? Se a pessoa está aberta à luz, ele vai receber mais luz. Se a pessoa se fecha, até aquela pouca luz que ele tinha, ele vai perder, vai deixar de receber aquela pouca luz que ele tinha. Nós temos também um trechinho sobre isso, sabe? Aqui na parte de Ellen White, ela diz assim: o Salvador olhou para o grupo que tinha diante de si e depois para o sol nascente e disse aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Como sai o sol, em sua missão de amor, desvanecendo as sombras da noite e despertando o mundo para a vida, assim os seguidores de Cristo devem ir em sua missão, difundindo a luz do céu sobre os que se encontram nas trevas do erro, do pecado. E Deus não concedeu essa luz para a gente colocar lá debaixo do cesto, debaixo da cama, né? A luz deve brilhar. Eu lembro quando a gente era pequeno, a gente tinha aquele ninho dizer assim: esta pequenina luz vou deixar brilhar, vou deixar brilhar, 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 né? A pequena luz de Jesus, né? E essa luz vai transformar outras pessoas que vão transformar em luz também. Você se lembra como é que acendia assim uma vela com a outra? Que passava a luz para outra, aí essa vela fica acesa, passa para outra, a outra fica acesa, né? É assim a vida do cristão. Espargindo luz e levando luz a outras pessoas também, né? Depois nós temos aqui outra parte, a parte de quinta-feira, a parábola da semente que cresce. Bom, toda semente cresce, mas é que Jesus queria usar aqui um exemplo especial, a semente de mostarda. Vamos dar uma lida? Marcos capítulo 4, versos 26 a 29. Diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa. Verso 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado, é menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Vejam vocês aqui, nós temos praticamente duas partes nessa parábola, né? Uma primeira parte, ela fala do processo de crescimento. Você coloca a semente lá na terra, o que você vai fazer? Você vai esperar, né? Você afofou a terra, colocou a semente, e agora é esperar que ela germine, que ela cresça, que ela floresça. E é Deus que faz isso. É a mesma coisa quando você compartilha a palavra de Deus com outra pessoa. O que você pode fazer? Eu estou aqui falando para vocês a respeito da palavra de Deus, mas é Deus que vai tocar no coração e vai plantar a semente no seu coração. E ela vai frutificar para a glória de Deus. E você vai se tornar também uma outra pessoa a iluminar essa terra, né? Porque diz a lição que os seres humanos têm um papel a desempenhar, mas o crescimento é obra de Deus. Contudo, o processo tem fim. A história termina de modo abrupto com o amadurecimento do grão. De igual forma, a volta de Cristo trará um fim repentino à história do mundo. Chega um momento em que a seara está madura, a colheita deverá ser feita, né? E como eu digo lá nos vídeos do Chegou a Hora, Apocalipse 14, verso 15, chega um momento em que um anjo chega para Jesus e fala: Senhor, a seara está madura, toma a sua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar. Chegou a hora da volta de Jesus, né? Chegou a hora de ceifar, trazer as pessoas para a Canaã celestial, né? E no caso do grão de mostarda, bom,
O grão de mostarda é um negocinho pequenininho, viu? Pequeníssimo mesmo. E eu lembro até, eu estive na Terra Santa e trouxe ali umas sementinhas, ainda tenho lá em casa, essas sementinhas de mostarda pequenininha, para ilustrar justamente como essa planta começa ali com uma sementinha pequenininha e ela vai crescendo. A lição diz que provavelmente seria a mostarda preta. E são necessárias mais de 700 sementes para chegar a 1 grama. Você já pensou? 700 sementes para chegar a 1 grama. Mas quando você planta aquela sementinha, aquilo vai crescendo, se torna uma árvore, e essa árvore chega a ter de 2 a 3 metros de altura, e as aves podem até fazer ninhos nos galhos. Olha que impressionante. Mas por quê que Jesus contou essa parábola? Ele disse que o reino de Deus é semelhante. A sementinha plantada no coração da pessoa começa uma transformação pequena e vai crescendo. Vejam o que o Evangelho fez para o mundo naquela época. Era Jesus, alguns discípulos, depois 12, depois um pequeno grupo. Esse grupo foi crescendo. Olhe quantos seguidores de Jesus nós temos no mundo hoje. São milhões, mais de 1 bilhão de cristãos no mundo. E mesmo aqueles que não são cristãos já ouviram falar de Jesus e da história de Jesus. É muito importante. Eu tenho aqui um trechinho de Ellen White que diz assim: uma das mais belas e impressionantes parábolas de Cristo é do semeador e da semente. O reino de Deus, disse ele, é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda. De noite e de dia a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. O mesmo que contou essa parábola criou a pequenina semente, deu-lhe as suas propriedades vitais e determinou as leis que lhe governam o crescimento. E ele a fez uma vívida ilustração da verdade, tanto no mundo natural quanto no espiritual. E é interessante que Ellen White fala disso que eu falei para vocês, sobre o crescimento do reino espiritual. Diz assim: assim, a princípio, o reino de Cristo parecia humilde e insignificante comparado com os reinos terrestres. Poderia-se dizer que era o menor de todos. O direito de Cristo de ser rei era ridicularizado pelos governantes deste mundo. No entanto, o reino do Evangelho possuía a vida divina nas poderosas verdades confiadas a seus seguidores. E como foi rápido o seu crescimento! Que amplitude de influência! Quando Cristo pronunciou essa parábola, era o novo reino representado apenas por uns camponeses galileus. Sua pobreza e minoria foram apresentadas repetidamente como motivo por que os homens não se devessem unir a esses pescadores simples que seguiam a Jesus. Mas o grão de mostarda deveria crescer e estender seus ramos por todo o mundo. Quando passassem os reinos terrestres, cuja glória enchia então os corações, o reino de Cristo perduraria ainda como uma vasta e forte potência. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, nós vemos que lá no final do tempo haverão 10 reis, ou 10 regiões dessa terra, que se aliarão ao anticristo. E parece que são os reinos mais poderosos da terra, né? Vai ser um G10, assim, né? Mas não adianta. O reino de Deus é muito mais forte e muito mais poderoso, né? Ai, as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são fantásticas. Elas têm ensinamentos maravilhosos. Você ouviu? Se você ouviu, você tem ouvidos. É por isso que Jesus repete aqui em cada parábola: quem tem ouvidos, ouça. E depois lá no Apocalipse de novo fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que diz a profecia. Né? E coloque na sua mente. É uma bênção, né? É uma bênção ao ouvir a palavra de Deus. O livro do Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, né? E bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus, não é?
E se você pratica, você vai melhorando, como diz o nosso verso inicial aqui, mais ainda vai ser acrescentado. Aquele que pratica, que ouve, que obedece. Que Deus nos ajude a colocarmos essas parábolas em nossa vida, que essa semente divina possa ser plantada em nosso coração e germinar. E se você ainda não aceitou a Jesus, aceite o quanto antes. Ele quer fazer com que você seja vencedor no reino da graça, para um dia estar presente no reino da glória. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Vamos orar juntos. Querido Pai Celestial, nós louvamos o seu nome. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. Por favor, Divino Espírito Santo, suavize o nosso coração, suavize o solo do nosso coração. Está vendo essa pessoa, Senhor, que está estudando agora comigo aqui? Toque no coração dela, Senhor. Transforme a vida dela. Ajude a tomar decisões corretas e ficar ao teu lado. Está vendo essa outra pessoa aqui, Senhor, que está tendo problemas, dificuldades? Ó Senhor Jesus, ajude em suas dificuldades e problemas. Está vendo essa outra pessoa, Senhor, que está doente? Ó Senhor, alivia suas dores, promova a cura. Abençoe a cada pessoa que está ouvindo neste momento, Senhor. Que ele possa testemunhar de Ti, possa ser uma luz brilhando, brilhando, brilhando por Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que possamos estar entre aqueles que são considerados um bom solo, onde produzem de maneira abundante, ou seja, leva a mensagem a outras pessoas e isso se multiplica. Eu te peço essa bênção, Senhor, por mim e também para aqueles que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. E aí? Gostou da lição de hoje? O livro de Marcos é impressionante, né? É um livro pequeno, mas com muitas mensagens. Próxima semana vamos falar de milagres. Milagres à margem do lago. Milagres. Coisa impressionante. Coisa boa. E aí? Já deu aí o seu positivo? A hora é agora, hein? Coloque aí o seu curti, gostei, né? Apreciei e vou compartilhar. E por favor, comente aqui. Se você tem alguma coisa que não entendeu, tem um testemunho pessoal que aconteceu na sua vida e quer compartilhar comigo, por favor, coloque aqui nos comentários, vou ficar muito feliz. Se você já aceitou Jesus, coloque aí, eu já aceitei a Jesus e não vou desistir, né? A semente foi plantada no meu coração, aleluia! Que maravilha, né? E vai ficar firme até a volta de Jesus, Maranata, né? Que Deus abençoe vocês. Na próxima semana a gente volta. E eu espero que vocês assistam os demais vídeos que temos aqui no canal Chegou a Hora, tá bem? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo encontro. Que Deus abençoe.